quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo e com o pastor Tiago lá em Josué, livro do Antigo Testamento, Josué, capítulo 1 mesmo, e nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 a 6, então Josué, por gentileza, capítulo 1, versos 1 a 6, texto bastante conhecido dos irmãos, vamos meditar um pouco sobre ele nessa manhã. Josué, queridos irmãos, capítulo 1, do versículo 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Irmãos queridos, eu queria dar um pouco uma de coaching aqui de manhã, para aproveitar, fazer uma coisa diferente, né? Dizem que o diferente atrai os irmãos para a igreja. Vamos fazer um negócio diferente, fazer um negócio meio coach hoje de manhã, porque eu queria te perguntar uma coisa. O que poderia te fazer desistir da caminhada com Deus? O que poderia, de fato, o que conseguiria nos levar a desistir da caminhada com Deus? A resposta, ela é bem clara: nada. Nada tem poder suficiente para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como diz o próprio texto bíblico na palavra do apóstolo Paulo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Nada pode nos separar. Nada. Nada de fato pode abalar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas isso não significa que não existam coisas que não podem abalar a nossa vida. O presbítero Edgar está aqui de novo, mas ele passou um tempo sem vir. Por quê? A sua saúde estava abalada. Passou por uma dificuldade de saúde. Mas a dificuldade de saúde não abala a fé. Pode fraquejar, pode diminuir um pouquinho, às vezes pode dar uma dificuldade de orar, mas não abala, não tem poder para destruir, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Josué, ele estava com um grande problema aqui, queridos, e às vezes a gente tem esse mesmo problema. Ele era um jovem, uma pessoa que estava vivendo à luz de um grande líder, que era Moisés. Mas então, um belo dia, Deus chega para ele, como diz aí o texto, e ele fala assim: Josué, a parada é a seguinte, meu jovem. Moisés morreu. Veja que as pessoas que dizem, queridos irmãos, que Deus só nos dá coisas boas, e é verdade, Deus só nos dá coisas boas, mas às vezes as coisas boas que Deus nos dá partem de uma má notícia. Você já imaginou Deus te dando uma má notícia? Olha o que aconteceu com Josué. Josué, o seu mentor, o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor, aquele que estava caminhando com você, morreu, foi embora. Eu levei, tomei para mim. E agora, Josué, eu tenho um abacaxi para você. O abacaxi é o seguinte: pega esse meu povo aí, e lembra o que Moisés fazia? Agora faz você. A responsabilidade que Moisés tinha agora é tua. Eu estou passando ela para você. Veja que são duas más notícias. É a notícia da partida do líder e a notícia de que a responsabilidade agora é de Josué. Eu queria dizer nessa manhã, irmãos queridos, 3 coisas bem rápidas. A primeira, a vontade de Deus para as nossas vidas,
às vezes parece um desafio maior do que nós podemos suportar. E é verdade. Hoje em dia nós temos uma responsabilidade tremenda e gigantesca de resolvermos grandes problemas da humanidade. Está diante de nós, está posto diante de nós uma pregação do Evangelho muito difícil. Nos tempos que nós vivemos, pregar o Evangelho é muito difícil. É muito desafiador pregar o Evangelho nos tempos que nós vivemos. Mas é a vontade de Deus que nós preguemos. É vontade de Deus que nós continuemos vivendo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Mas isso nos nossos tempos é um grande desafio. A vontade de Deus sempre foi e ela sempre vai ser um grande desafio. Mas não te desanimes, como o próprio Deus diz para Josué: sê forte e tem de bom ânimo, tem de alegria, seja corajoso, rapaz, seja homem. Não é isso que ele está dizendo aqui? Seja corajoso, seja forte, resista. Vá em frente, lute, enfrente as adversidades da vida, enfrente os desafios, eu serei contigo, vá em frente. E a segunda coisa que eu queria meditar com você nessa manhã é que a vontade de Deus nos capacita a continuar. Não é simplesmente porque nada pode nos separar de Deus, nada pode de fato destruir a nossa fé, nada pode nos tirar realmente do caminho. Afinal de contas, nós bem sabemos, né? Nós acreditamos na perseverança dos santos, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez que Deus toca as nossas vidas, que Deus nos transforma, que nós conhecemos o Senhor Jesus, não tem como voltar atrás, é impossível voltar atrás. Porque é tão bom, é tão maravilhoso, é tão excelente, é tão excelso, que não dá para voltar atrás, não tem outra opção. Porque a gente nem quer outra opção, nem vale a pena pensar se existe outra opção. E diante de Josué estava esse caminho. Olha, agora ele tinha que assumir a responsabilidade do povo, de cuidar desse povo, e não era um povo fácil, você bem sabe que não era um povo fácil, mas ele tinha que cuidar. Uma responsabilidade estava posta diante dele, e ele precisava arcar com as consequências disso, mas a vontade de Deus nos capacita. É difícil pregar o Evangelho hoje, mas Deus capacita. É difícil ter uma vida de oração, mas Deus capacita. É difícil vir para a igreja no domingo de manhã, sair de casa sabendo que está sendo transmitido o culto, mas Deus capacita. É difícil assumir ministérios diante do tanto de coisa que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, mas Deus capacita. Porque a vontade de Deus, quando ela é apresentada para nós, quando Deus apresenta a vontade dele para nós, ele automaticamente também inicia um processo de nos capacitar para cumprir a vontade dele. Deus não dá uma responsabilidade que a gente não tenha condições de cumprir. Deus não nos dá um desafio maior do que nós podemos suportar. Em terceiro lugar, queridos irmãos, a vontade de Deus, por mais desafiadora que seja, nos capacita. Assim como ela capacitou o Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, queridos, é que a vontade de Deus, ela é algo que extrapola aquilo que a gente pode ver. Extrapola aquilo que ela aparenta. Quando a gente olha para a vida de Jesus, por exemplo, nós vemos e nós sabemos que o Senhor Jesus veio. Então, quando você começa a ler o Evangelho lá, Jesus veio, estava tudo certo, Jesus veio, aí ele vai fazendo milagres, ele vai vivendo a vida dele, vai pregando o Evangelho, falando do reino, e assim vai, até que morte de cruz. Aí você fala, puxa, mas que vontade é essa de Deus que leva alguém até a própria morte de cruz? E às vezes a gente olha para a vida de Jesus, a gente olha para a morte de Jesus e para ali. Para que a morte de Jesus? E a gente começa a se questionar a respeito disso. Mas a gente esquece muitas vezes de pregar para nós mesmos de que a morte do Senhor Jesus na cruz foi só o começo do que Deus estava fazendo. Mas o findar disso, a plenitude da vontade de Deus para a morte de Cristo Jesus é nos levar para o céu. Esse sacrifício excelso do Senhor Jesus teve um propósito que vai além do que a gente pode ver,
que vai além do que a gente pode ler na palavra de Deus, que vai além do que a gente pode estudar. Vai além porque isso transforma o nosso coração e não só transcende, não só ultrapassa os limites da palavra de Deus, ao ponto de permanecer no nosso coração, de nos transformar, de nos salvar, como ultrapassa também os limites da história, nos levando aos céus. Afinal de contas, todos nós estamos aqui por causa desse sacrifício. Pastor, mas eu nem creio em Deus. Mas ainda assim, o Senhor guia as nossas vidas a partir daquilo que é a sua vontade para nós. E essa vontade, ela pode ser desafiadora, mas Deus nos capacita, porque a vontade dele para nós vai além. Lembre-se que Josué, ele fez uma parte da história. Foi alguns anos de vida, alguma parte apenas. Mas quando nós olhamos para a história de Josué, e nós continuamos a ler a palavra de Deus, nós vemos o que Deus fez através da vida dele, mas ele não viu. Então, a minha mensagem para você nessa manhã, aquilo que Deus quer falar para nós nessa manhã é: sejamos fortes e corajosos, continuemos. Vamos permanecer. Vamos nos desafiar ainda mais, vamos trabalhar ainda mais, ainda é possível dar mais, ainda é possível fazer mais, ainda é possível ir além. Na vida espiritual, na vida de oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra, no trabalho da igreja, na pregação do evangelho, no discipulado, na santificação do nosso coração, ainda é possível ir além. E o desafio para nós nessa manhã é que nós continuemos desafiando o nosso próprio coração, à luz da palavra de Deus, para que a gente continue, para que a gente não desanime, para que nós continuemos trilhando o caminho estreito que leva ao centro da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E o centro da vontade de Deus para mim e para a sua vida é quando todo esse véu dessa vida se findar, nós estaremos na nova Jerusalém celestial, aos pés de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o seu nome nessa manhã pela sua palavra, porque o Senhor desafia o nosso coração a continuarmos, Deus, dedicando as nossas vidas, derramando as nossas vidas para cumprir a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas Deus, é muito difícil, nos tempos que nós vivemos, na correria do dia a dia, é muito difícil cumprir a tua vontade, é muito difícil nos desafiarmos e é muito fácil que o nosso coração se acostume a uma vida de mesmice, de comodismo. Ah, Deus, mas nos desafia, nos tira, Deus, da zona de conforto e nos capacita para que nós possamos te servir a cada dia mais e melhor, para que nós possamos desafiar o nosso coração, não só a te servir mais, mas a cada vez te servir com mais excelência, nos entregarmos mais, aprendermos mais, orarmos mais, nos aproximarmos mais do Senhor. Ah, Deus, nos desafia, nos tira da zona de conforto, nos leva para o centro da vontade do Senhor e fortalece o nosso coração para que a gente continue trilhando o caminho que a tua palavra nos ensina. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.